Fala, Clóvis. Boa tarde. Boa tarde, Clóvis. Clóvis já entrou aqui. Por aí, Clóvis. Boa tarde. Quase boa noite, né? Boa noite, né? Boa noite, meu amigo. Beleza? Tudo bom? Você vai? Tranquilo, e você? O áudio tá bom? O áudio O áudio tá legal? Pra mim tá bom. O meu aí tá legal? tá bom. Tranquilo, sem problema nenhum. E aí? Que furado você me botou? Fala disso aí no final do ano. Pergunta de Endurance. A gente bate um papo sobre coisas aleatórias e depois pra É. Olha, você acha que tem que falar mais perto aí ou mais alto? Você tá meio falhando. Fala um pouco mais alto, eu acho. Fala um pouquinho mais alto. Beleza, peraí. Eu acho que fica melhor. Então, gente, vocês estão entrando aí agora, a gente vai bater um papo aí sobre endurance. Na verdade, o que consumir durante a prova. A gente tentou especificar esse momento, durante a prova. Né? Aqui, ó, vocês podem ver. Dos 10 km ao Ultra Endurance, né? O que consumir durante a prova. Então, eu vou bater um papo aí com o Clóvis sobre esse tema aí. Clóvis, para quem não conhece, é um nutricionista que já está aí atuando bastante aqui no Rio de Janeiro, né? E o Clóvis, ele é faixa preta, atleta de combate, mas ele se aventura também em fazer suas corridas. Não é corrida pequena não, tá, gente? É ultramaratona mesmo, ultra endurance. Acho que a última aí, só para ficar bonitinho, né? Foi 50 km, mais de 50 km. Ele estava me contando aqui em off. 54 km, e não foi no asfalto não, né, Clóvis? É, de montanha. Mas isso já tem 4 anos. 4 anos. Só um curto período que eu não podia lutar, fazer luta, aí fui começar a corri o ano inteiro e acabei fazendo maratona. Você imagina, o cara não consegue lutar porque está lesionado, não vou correr, vou ali fora correr. Aí vai e corre 54 km. Não tá ruim não, meu Deus. Atleta de luta toma muita pancada na cabeça. Acho que daqui a pouco a gente começa, Clóvis. Deixa eu dar uns 5 minutinhos. A gente pode já começar, tá? Você pode marcar o tempo aí, sabia, Clóvis? Aqui eu tô sem relógio. E aqui no meu celular não tá marcando o tempo. Só pra gente ter uma ideia de tempo. Tranquilo, eu deixo aqui no... Tem um relógio aí? Tá. No Instagram não, no celular. Tá bom. Então, gente, a ideia aqui dessa live de hoje, né, finalzinho aí de ano, a gente conversar então um pouco sobre essas recomendações mais atuais em relação ao atleta de endurance, né, durante a prova. E o endurance pode ser muita coisa. Pode ser desde 5 km, 10 km, meia maratona, maratona completa ou até coisa mais longa, né, provas mais longas e intensas. Então tudo isso está dentro do guarda-chuva de endurance. Então, gente, aqui ao longo da live, a ideia também é estratificar em função da distância, né, o tempo de prova, porque as recomendações podem variar um pouco, né? Pode dar uma variada aí. Então a gente pode ir começando, só vou bater um papo aqui, porque na verdade também assim, quando a gente fala em performance, e aí, claro, você pode me ajudar a qualquer momento, quando a gente fala em performance no endurance, envolve muita coisa, gente. Performance no esporte de alto nível, mas não precisa ser só no alto nível não, né? Dos seus clientes também, eu creio que tem aqui profissionais que estejam nos assistindo, ou até o próprio competidor, né? O competidor amador, por exemplo, ou até aquele que está ali no terceiro pelotão, o wellness, né? Só para completar a prova. O que acontece, né? A performance pode variar muito, desde a parte até climática do dia, está muito sol, está muito frio, está chovendo, não está, a prova é na altitude ou não é, isso tudo vai influenciar. Questão, obviamente, a parte nutricional que a gente vai focar aqui durante a prova, mas a parte nutricional pré-prova, no próprio dia da prova, mas antes da prova, horas antes, isso influencia.
No dia anterior da prova também acaba influenciando. Até a vestimenta, talvez, se a gente for pensar no ciclismo, por exemplo, material, o equipamento esportivo, uma bicicleta melhor do que a outra, isso pode influenciar no seu rendimento. Um tênis adequado para correr pode influenciar no seu rendimento. E a parte, obviamente, a parte física, você já fez o dever de casa, você já treinou, né? O seu condicionamento cardiorrespiratório, VO2, lineares metabólicos, lineares de lactato, já estão adequados para aquela competição, óbvio que isso influencia. Parte psicológica, muito importante, né? Também está influenciando diretamente. Então, a gente tem vários aspectos que vão influenciar no grande dia, o dia da competição, né? O estresse emocional, a parte psicológica acabando também influenciando bastante. O que a gente vai focar aqui nessa live de hoje é a parte nutricional, né? Durante o esforço. Então, até para seguir, assim, para a gente ter um norte, a gente tem uns posicionamentos. Existem posicionamentos oficiais, né? Os famosos guidelines, né? Que a gente vai falar deles, obviamente. Mas eu gostaria que o Clóvis também falasse um pouco da individualidade. Tem o posicionamento, né, Clóvis? Mas quando chega o cliente no consultório, você parte do posicionamento. Mas é claro que você vai estratificar todo o estilo de vida dele, que ele já fez, deixou de fazer, inclusive na prova, queixas até de desconforto no trato gastrointestinal, observar muito bem isso, perguntar e deixar que o próprio cliente, o atleta, perceba qual alimento funciona, qual alimento não funciona durante a prova. Então você tem um posicionamento oficial que te norteia, mas você tem que testar. Você não vai testar no dia da prova, né, Pó? No dia da prova, não. E exatamente esse é um dos grandes problemas que nós vemos com a galera amadora, né? A gente vê muito, por exemplo, o cara que vai fazer 5 km batendo no Flamengo, sábado de manhã. Aí o cara tá com um pouquinho de hidratação, tá comendo um macarrão 7 da manhã. Aí você conversa com o cara e fala, não, quantas vezes você fez isso? Ele, não, tô fazendo hoje, porque eu ouvi falar que tinha que comer carboidrato antes. O cara faz 6 meses de dieta para fazer uma corrida de uma meia maratona, 5 km, uma São Silvestre de 5,5, se eu não me engano. Aí o cara vê na internet que tem que comer macarrão antes de dormir. Nunca comeu macarrão antes de dormir. Come macarrão antes de dormir, passa lá a noite inteira, no outro dia não consegue comer 5 km. Então, são alguns mitos que infelizmente nós temos na prática, né? Que já vem enraizado, muita gente que fazia e deu certo, mas não é porque o cara fez deu certo que vai funcionar contigo ou que vai funcionar com as outras pessoas. Tanto no meio do como no meio competitivo, de modo geral, a recomendação que eu faço sempre é a mesma. Você vai replicar o que você faz ao longo do tempo de treinamento. O cara nunca comeu carboidrato antes do treino. Não vai ser. No dia da prova você vai comer carboidrato antes do treino. Nunca comeu macarrão antes de dormir. Não vai ser na véspera da prova que ele vai comer o macarrão. E aquele suplemento novo que ele viu no Google no dia anterior, esse pode? Suplemento legal, maneiro, esse pode não? O pior não é nem... Aí o cara toma BCAA. BCAA é bem comum o cara usar. Esse aí não é nem o problema. O problema é o cara da cafeína. Porque ele lê que a cafeína vai fazer bem para ele na prova. Aí o cara toma a cápsulazinha de 420 miligramas. Na largada ele está agoniado querendo sair correndo. Mesmo 5 minutos para largar, o cara está pulando na parte de largada. Aí o cara corre 10 minutos e quebra. Não sabe correr com 420 miligramas de cafeína. Então, uma das coisas que é importante da gente sempre mencionar é que antes de competição, independente se é endurance ou não se testa nada na véspera da competição ou no dia. Independente se tem posicionamento, se aquilo funciona. Tem posicionamento, vamos aplicar o posicionamento, aplica um mês de treino. Não é aplicar na véspera. A véspera foi feita para replicar o que você já fez com o período. Então, Clóvis, foi uma fala interessante sua inicial. Então a cafeína não serve para todo mundo. Tem pessoas que vão responder bem, tem pessoas que não vão responder bem, não só com cafeína, como qualquer outro nutriente, talvez. Né? Então, já fica a dica. Cafeína, gente, é um recurso ergogênico? Sim, pode ser. Recurso ergogênico é que está envolvido com a melhora da performance no ato, de forma aguda, no dia. Mas não serve para todo mundo. Tem pessoas que realmente o organismo dela não está muito adaptado e se você testar no dia da prova,
ela pode, de um recurso ergogênico, que é melhorar a performance em algumas situações, na verdade, induzir a perda da performance. Seria um recurso ergolítico. Observe, é a mesma estrutura, é a mesma molécula, podendo induzir dois efeitos totalmente diferentes, né? Ergogênico e ergolítico. Tem que realmente testar. Você falar do cara que toma café ou usa cafeína e tem desconforto intestinal. É café em dia, evacua embaixo, 5 minutos depois. Imagina esse cara desesperado para evacuar numa prova. No meio de uma prova de 10 quilômetros. É o fim da prova. O cara que faz uma ultramaratona de 8, ele está tendo uma parada de 3, consegue 2 horas de prova, 10, 2 horas, 20 minutos, que a gente vai debater aqui. Mas é um cara que, se quiser evacuar, ele vai ter um local que vai evacuar em uma das suas paradas, por exemplo. O cara que 5, 10 quilômetros, ele não tem. Então é algo importante para a gente trabalhar isso também. Clóvis, a gente vamos para uma questão que sempre vem à tona. Usa o carboidrato ou só água pura? Não entendi, desculpa, perdão. Uso carboidrato ou água pura? Que tipo de prova? Desculpa, que entrou uma pessoa aqui. Eu tive que rever aqui. Calma aí. Então, uma pergunta que é frequente, me perguntam assim com uma certa frequência em aula, por exemplo, o cliente, é o seguinte: Thiago, eu preciso usar carboidrato durante uma prova de endurance? Quais provas ou qual a característica de prova eu vou usar, por exemplo, água pura ou um Gatorade? Água pura ou gel de carboidrato? Preciso mesmo do carboidrato, cara, durante uma prova de endurance? Então, eu nem queria em cima da prova. Sim, a gente tem posicionamentos que nos dizem que menos de 1 hora não é necessário a utilização, por exemplo, de carboidrato. Então nós podemos nos atentar a algumas recomendações de hidratação pré e durante a prova e deixar carboidrato para lá. Provas, por exemplo, superior a 60 minutos, aí a gente já tem que começar a trabalhar com carboidrato. Qual tipo de carboidrato? Um tipo de carboidrato sólido, líquido, gel. Isso são outros instrumentos, mas de provas inferiores a 60 minutos. Provas inferiores a 60 minutos, 1 hora antes da prova, pelo menos 300 a 500 mililitros de água para reforçar a hidratação. 10 a 15 minutos antes da prova, 150 a 200 mililitros de água e vai para a prova. O que, infelizmente, quando a gente para no aterro do Flamengo 7 da manhã, é um cara com a mochila de hidratação para correr 5 km. O cara pensa em correr. O planeja, treinou para correr 30 minutos, com barras de cereal, gel de carboidrato, mochila de hidratação com 2 kg nas costas. Não faz nem sentido, acaba deteriorando o desempenho. Então, calma aí, deixa eu só pontuar. Né? Vou pontuar aqui, até para quem está assistindo, e a gente vai tendo essa dinâmica. Então, por exemplo, assumindo que o atleta ou o praticante de atividade física, né, fez o dever de casa, qual é o dever de casa? No dia anterior, uma prova curta, né? Uma prova curta. No dia anterior, pelo menos no jantar que seja, poderia até ser ao longo das 24 horas anteriores. Mas pelo menos no jantar que seja, ele comeu uma quantidade satisfatória de carboidratos. O alimento, a gente pode discutir qual é o alimento, não existe um alimento mágico ou um alimento melhor. É o alimento que ele já está acostumado, vem treinando com aquele alimento e não sente o desconforto no trato gastrointestinal. Né? A gente não vai entrar muito aqui no detalhe, mas hoje se fala muito de alimentos com baixo food matrix, que é uma sigla. São alimentos que contêm carboidratos mais facilmente fermentáveis, né, nas pessoas sensíveis a ele, e poderia dar um desconforto no trato gastrointestinal, poderia dar aquela azia, vontade de ir ao banheiro, aquele abdômen aumentado, dilatado, e aí não seria adequado. Depende muito do alimento e da sensibilidade da pessoa. Tem atleta que a gente brinca que é avestruz, ele consegue comer tudo, até pedra, e não sente nenhum desconforto. Assumindo que ele fez o dever de casa no dia anterior, acordou no dia da prova, por exemplo, num sábado, e a prova é curta, menos de 1 hora. Ele acorda, ele pode comer algum tipo de carboidrato, uma hidratação, né, nada assim tão substancial. Uma prova realmente é curta, leva 30, 40 minutos. E os estoques de glicogênio corporal estão cheios, porque ele fez o dever de casa na noite anterior.
Claro que quando ele dorme durante 6, 8 horas, o glicogênio hepático desce um pouco, cai um pouco, normal, para manter a glicemia durante a noite de sono. Ok. E aí por isso que ele come carboidrato 3, 4 horas antes da prova. É possível, justamente para aumentar esse glicogênio hepático. Mas assim, assumindo que são 30, 40 minutos de prova, o glicogênio hepático provavelmente nem limitante vai ser. Nem limitante vai ser. Então a recomendação fácil é realmente hidratação. Água baixa. E aí ter cuidado, principalmente para o amador, para não beber muita água. Ou seja, não ganhar peso durante a prova. Sim, gente, é possível ganhar peso durante a prova. Se você ingerir mais fluido do que você perde pela taxa de sudorese, você ganha peso. E esse pode ser um problema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode dar uma hiponatremia, né, por conta da baixa concentração de sódio. Só para vocês terem uma noção, como o Cláudio estava falando, gente, provas até uma hora, a necessidade de carboidrato de fato não existe, desde que você tenha os estoques de glicogênio cheios. Tá? O que é uma prova de 1 hora para o alto nível? É uma meia maratona, mais ou menos. Uma meia maratona, o recorde mundial masculino está abaixo de 1 hora, 58, 57 minutos. Tá? Então, para quem está nos assistindo, tem uma noção. Por que eu faço em 1 hora correndo? Você eu não sei, mas o recordista mundial faz uma meia maratona, 21 km ele faz em 1 hora. Então esse cidadão, ele não precisa de tanto carboidrato durante a prova, em 1 hora. Talvez eu, Thiago, em 1 hora não faça 21 km, faça 10. Então se o Thiago correr 10 km, assumindo que eu fui para a prova com glicogênio cheio, talvez eu não precise de carboidrato durante a prova. Mas se consumir, Thiago, vai fazer mal? Provavelmente não. Mas também provavelmente não vai aumentar a sua performance, porque não está faltando combustível nesse tempo de prova, 30, 40 minutos, 50. 1 hora para cima você começa a pensar no carboidrato. Tá? O que a gente vai começar a explorar aqui agora. Né? E aí os tipos de carboidrato, as formas de apresentação, isso tudo pode variar um pouco dentro da individualidade. Então provas acima de 1 hora, até 1 hora, até o bochecho de carboidrato pode, né, Cláudio? Tem alguma evidência, né? Bochecho de carboidrato, mouth rinse. É só chacoalhar o carboidrato na boca, o fluido, durante algumas vezes, com frequência ao longo dessa 1 hora. E, normalmente os estudos, comparado ao jejum completo, nessa prova, pode aumentar a performance em 2%, talvez. Mas isso também não é unânime. Tem alguma controvérsia. Uma recomendação para o cara que vai correr 5 a 10 quilômetros, que é a maioria das pessoas, é o mais convencional, é o cara que está mais na prática do consultório, é o cara que corre 5 a 10 quilômetros, vai participar de uma prova, é o amador. E esse amador, a gente já parte do princípio que não vai estar correndo em nesse dia de prova. Então acaba que esse bochecho de carboidrato é descartado. E a gente tem resultado com bochecho de carboidrato, seria, por exemplo, o maltodextrina, bochecho de maltodextrina e corte. Bochecho de maltodextrina 5 minutos após e corte. Isso melhora em frente ao jejum. Mas aquele cara amador, que já cansou, fez o café da manhã dele, foi para a prova, não está zerado. Então, eu já nem vejo. Eu concordo. E normalmente numa prova dessa, curta, assumindo que o estoque de glicogênio está cheio, o limitante não é o carboidrato. Ele vai chegar numa prova, ele vai acabar a prova com o estoque lá embaixo, ok? Mas o tanque de gasolina deu conta, o combustível deu conta. Então realmente eu acho que também não vejo muita vantagem. Hipoglicemia. Isso é importante, a desidratação de líquido também. Sim. E o Rio de Janeiro é quente, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Para quem está nos assistindo. Faz muito calor, dependendo da época. São recomendações distintas, né, professor? E aí a gente vai ter circuito das estações, por exemplo, o cara que pega uma recomendação engessada para a prova de janeiro, a prova de abril, a prova de setembro, são recomendações totalmente distintas. Nós temos circuito das estações, onde é uma prova verão, primavera, outono e inverno. Não é a mesma recomendação. Porque o clima vai influenciar nisso. Quanto mais quente, maior a nossa desidratação, pré, durante, pós, treinamento ou prova, e isso influencia diretamente. Para esse cara que corre 5 a 10 km, 30 a 70 minutos, a desidratação vai impactar 1000 vezes mais do que o carboidrato, sem dúvida. Então, bom, já que você está falando disso aqui, hidratação,
Como que eu posso avaliar no meu atleta a hidratação? No treinamento, de uma maneira fácil e barata, sem custo quase zero. Como que a gente avalia a desidratação? Ou melhor, a taxa de sudorese, né? Para poder pensar numa estratégia de hidratação durante a prova. Quanto que eu estou suando? 1 litro por hora? 2 litros por hora? Como que eu avalio isso? Um atleta de endurance? Eu sigo algumas recomendações. E, por exemplo, coloração, né? Nós temos escala de amarelo em relação à urina, onde ao longo do dia a gente consegue observar se há uma desidratação ou não. Se nós tivermos um pouco mais de recursos, nós temos exames laboratoriais para ver densidade urinária. E temos uma regra bem mais fácil, que é a pesagem do globo atleta pré e pesagem seco pós. Então você correu 30 minutos, 70 kg no pré, 69,500 no pós. Desidratou 500 gramas. Então repõe em 125% de líquido para fazer essa hidratação. E é algo bem fácil, só que muita gente peca nesse ponto. O que acontece? O cara pesa pré e pesa imediatamente após. A roupa está suada. Já é outro esquema, já interferiu no resultado que nós esperamos. Então, por exemplo, pesa short e camisa sem tênis, antes da atividade. Acabou a atividade, verifica quanto consumo de água, caso consuma durante esse treinamento, e pesa de novo com outra roupa similar, seca, sem tênis. É importante que a roupa seja similar e o perfil corporal seja o mesmo, no caso, seco. Pesar pós-atividade suave e pesar seco vai influenciar no resultado que a gente espera, mas é uma forma bem fácil. Peso pré, peso pós, a diferença é a hidratação. Então, gente, vocês estão escutando o Clóvis falar. O Clóvis tem bastante experiência nesse ponto, saindo um pouco do endurance rapidamente, mas como eu falei, o Clóvis ele é atleta de combate, né? Jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, trabalha muito com atleta de combate, inclusive no corte de peso. O corte de peso, isso é tema até para uma outra live. Estratégias de corte de peso, os riscos, enfim, tem muita coisa que dá para discutir. Mas ele tem experiência nessa questão da taxa de sudorese, no corte de peso, né, no potencial da desidratação influenciando na performance, especialmente no endurance. Então, algo que você pode fazer, você que está escutando a gente agora, seja de novo profissional ou atleta, no treinamento, durante o treinamento, o Thiago vai começar a correr agora 10 km. Vou treinar ali na praia, 10 km. O Thiago está pesando quanto? De sunga. Está pesando quanto? 85 quilos. Aí ele correu uns 10 km. Vamos assumir aqui que eu não bebi nada durante o percurso. Não ingeri nenhum fluido durante o percurso. De 85 eu fui para 83. 83 quilos. Perdi quantos quilos? 2. Majoritariamente em água. Glicogênio corporal também pesa, também foi perdido, mas majoritariamente água. Então o Thiago perdeu 2 quilos ou 2 litros. E o Thiago fez esse percurso de 10 quilômetros em quanto tempo? O Thiago fez em 1 hora. 1 hora ele perdeu 2 quilos ou 2 litros. Qual é a taxa de sudorese do Thiago? 2 litros por hora. 2 litros por hora. Então é mais ou menos isso, entendeu? Você consegue, de uma forma fácil, barata e bem aplicada, se você mimetizar as condições de prova, o horário da prova, se puder ir até no local da prova, você vai conseguir mimetizar a mesma intensidade que você vai imprimir em termos de velocidade de prova no seu atleta, você vai conseguir mimetizar com mais precisão a prova do sujeito. E aí você vai ver o peso antes e o peso depois e vai avaliar a taxa de sudorese dele. O que você vai fazer com isso? Pô, Thiago, eu sei a taxa de sudorese dele. O Thiago está suando 2 litros por hora naquelas condições climáticas ali. Então, durante a prova, você vai tentar evitar que o Thiago desidrate, principalmente em prova mais longa, tá? Prova curta, isso não faz nem muita diferença. Mas prova assim de meia maratona para lá, evitar que o Thiago, especialmente em ambiente quente, desidrate mais do que 2 a 3%. Então vou voltar. Em prova especialmente quente, uma distância de meia maratona ou 21 km para cima, tem a recomendação de você não desidratar 2 a 3%. Em ambiente frio, a queda da performance vai começar a cair em 3 a 5% desidratado, em ambiente frio.
Provas mais curtas, se você não quiser desidratar, ou seja, ingerir fluido na mesma taxa de sudorese, ok. Mas existe uma corrente forte que vem surgindo, principalmente para alta performance, né? Então tenha cuidado aqui para quem a gente está falando, mas principalmente para alta performance, que talvez você desidratar até mais do que 2, 3%, quando você bota na balança, talvez seja uma vantagem competitiva, porque você tem que se deslocar do ponto A para o ponto B com peso corporal menor. Um peso corporal menor. Então poderia ser uma vantagem, tá? Para provas curtas, mas provas longas realmente você desidratar pode dar problema. Até desconforto no trato gastrointestinal também, aumentando o que a gente chama de leak gut, né? Que é aumentar o desconforto, depois a gente chega lá. Mas Clóvis, me diz o seguinte então, a prova aumentou agora, eu já entendi que prova curta, até 1 hora, tranquilo. Hidratação básica, o glicogênio que eu tenho vai dar conta, até 1 hora de prova. E aí cada um que está nos disputando aqui, disparou o cronômetro. Qual é a distância que você faz para 1 hora? Então essa distância que você faz para 1 hora, talvez você consiga correr sem o carboidrato. Botar algum carboidrato também não vai fazer muito mal não, tá? Sem problema. Mas enfim, a distância agora aumentou. Vamos até uma maratona, por exemplo. Para recorde masculino, a gente está falando de uma prova de 2 horas. Para manter a performance, só água dá, Clóvis? Numa maratona? Quando sempre que a gente passa de 1 hora, aí já interessa a gente adicionar o carro. Por exemplo, 15 minutos, o fracionamento de cada 15 minutos, só ingesta de carboidrato. Por exemplo, 30 a 60 gramas, caso vá até 2 horas. E a gente pode extravasar isso em uma quantidade maior, caso aumente a duração da prova. Passou de 2 horas, a gente já vai para 90, 120 gramas de carboidrato por hora. Então, há um fracionamento de 10, 15 minutos, dependendo do que o cara tolera. Então, nós temos diversas recomendações, guidelines que vamos posicionar. Mas nós temos que ver também o que o cara tolera. Poxa, Cláudio, eu tolero de 10 em 10 minutos. Eu tolero de 15 em 15. Eu consigo consumir um volume maior, mas eu só consigo de 15 em 15, de 20 em 20. Então, é treinável também. É importante ressaltar isso, o cara treinar isso ao longo do tempo. Infelizmente, muita gente peca neste ponto. O cara chega no dia da prova, sempre correu 10 a 15 quilômetros. Resolveu correr 21, 42, mudou toda a sua característica de prova. E ele começa a fazer essas recomendações que o amigo dele que estava treinando muito está fazendo. Se você não treinou, você vai ter desconforto durante a prova. É o cara que ingere líquido e precisa parar para urinar, por exemplo, jogar fora, passa mal e tem enjoo, cai o rendimento de hidratar, hidratou mais do que o necessário. Então acaba sendo principal. Novamente, uma das coisas mais importantes, quer treinar o consumo de líquido ou quer treinar o consumo de carboidratos, para uma prova, faz o treino. Muita gente visualiza, por exemplo, o cara tem um esquema de corrida durante a semana e no final de semana a gente chama de longão, que é um simulado para a prova. Então, exemplo, o cara está há 3 meses da prova alta, que é 45 km, aí ele vai correr 21 no final de semana, no sábado. No outro sábado ele vai correr 25, no outro sábado ele vai correr 30. Nesses treinos mais longos, que travasam a quilometragem que você volta durante os 2 semanas, é que você vai fazer esse teste de carboidrato, por exemplo. Você vai fazer um treino de 30 km no sábado, simulado, né, para a sua prova de 42. Aí você vai treinar esse carboidrato. Você vai consumir 10 minutos, 15 minutos, a partir de 60, a partir de 75 minutos. Então, vai variando. Mas o que o senhor sugeriria de carboidrato para a gente usar aqui? Então, eu estou até complementando a sua fala e concordando com relação ao carboidrato. Então, fica evidente que com provas superiores ao tempo de 1 hora, o que vai acontecendo, gente? Os nossos estoques de glicogênio corporal realmente vai sendo depletado. E eu estou falando de uma prova, competição, não é o Thiago andando 1 hora. Estou falando com um ritmo acelerado. Então, para exercícios contínuos, até 1 hora de prova, o glicogênio corporal dá conta. Começou a passar
de 1 hora a 75%, 80% da sua capacidade máxima, ou VO2 máximo, os estoques de glicogênio começam a cair, Clóvis, num ponto que tem uma relação direta com a fadiga. Se eu não conseguir colocar carboidrato para dentro, literalmente combustível, eu vou quebrar, eu estou perto da fadiga. Então essa é uma das funções claras do carboidrato, aumentar a própria oxidação do carboidrato no músculo esquelético durante a competição. Conseguir aumentar a oxidação, conseguir gerar TP, né, manter a glicemia e até também um combustível muito importante para o sistema nervoso central. Importantíssimo aí para o sistema nervoso central. Eu acho que até o Clóvis deu uma travada, tá? Pela imagem aqui, não sei se ele ainda está ali. Acho que a internet dele ficou ruim, mas eu vou continuando aqui com vocês. Então essa é a importância do carboidrato, manter a glicemia, ser combustível para o sistema nervoso central, ser combustível para o músculo esquelético, ele não pode ser depletado, não deve. A gente tem que evitar fornecendo esse carboidrato durante a prova. Então uma prova superior a 1 hora, existe uma recomendação clara de 30 a 60 gramas, gente. 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Qual carboidrato? Galera, glicose está muito bom. Glicose já basta. Glicose já basta. Pode ser maltodestrina também. Maltodestrina é um polímero grande de glicose. Então são várias glicoses juntas. Basicamente só glicose, não tem outro carboidrato ali. Então maltodestrina também serve. O que você pode pensar é o seguinte, é a aceitação do seu atleta, do seu cliente. Aceitação em qual sentido? Gel de carboidrato, repositor hidroeletrolítico, tem até alimentos em carboidrato que você poderia pensar em ofertar durante a prova, principalmente em provas mais longas. Fruta, banana, fruta desidratada, paçoca, rapadura, tudo isso está dentro do contexto. Principalmente em provas mais longas, ultramaratona, por exemplo. Provas curtas, o gel de carboidrato já funciona bem. Tá? Então, provas até maratona, o gel de carboidrato funciona bem. E o repositor hidroeletrolítico também funciona muito bem. Atentar para o gel de carboidrato. Thiago, qualquer gel de carboidrato, você que está me escutando agora, de novo, seja profissional ou atleta, gel de carboidrato tem as suas particularidades. Como característica em comum, geralmente, eles têm mais ou menos 20 gramas de carboidrato no sachê. 20 gramas de carboidrato no sachê. Pode variar um pouco? Pode variar um pouco. Tem gel que tem 30, 25, 22, mas no geral tem 20. E aí o que você tem que fazer? Ou deveria fazer? Diluir esse gel. Então no momento que você consumir o gel de carboidrato, consumir com 200 a 250 ml de água. E se você colocar 200 a 250 ml de água junto com o gel, você vai dar uma concentração, uma osmolaridade do carboidrato que está ali no gel, vai ficar uma osmolaridade adequada para o esvaziamento gástrico. Se for o gel sozinho com carboidrato, pode dar um desconforto maior, pode diminuir a taxa de esvaziamento gástrico. Então aquele carboidrato fica ali no estômago por mais tempo, que é o que você não quer. Você quer que ele saia do estômago, chegue no seu intestino para ser absorvido. Então, o primeiro detalhe, gel de carboidrato, que a galera gosta de botar, rasgar e consumir, geralmente eles não colocam água, mas o recomendado é colocar com água. Thiago, qualquer gel de carboidrato serve? Em princípio sim, mas toma cuidado com algumas particularidades. Por exemplo, uma pergunta clara, vegano pode utilizar o gel de carboidrato? Eu não sei se vocês sabem, mas tem gel de carboidrato que não vai se adequar ao vegano. Tem gel de carboidrato, por exemplo, que tem vestígio de peixe. O vegano não vai querer. Tem gel de carboidrato, por exemplo, tem proteína whey protein, derivado do leite. O vegano também não vai querer. Tá? Então tem essas condições. Por exemplo, o vegano não vai querer quando tem uma proteína de origem animal, quando tem, por exemplo, um intolerante à lactose. Então tem intolerância à lactose. Talvez nesse gel com whey protein pode ter alguma lactose, pouquinho, quase nada, mas talvez eu não indicasse. Até celíaco, gente, tomar cuidado. Tem gel que a proteína, e já é baixa, tá? A proteína é baixa, o carro-chefe realmente é o carboidrato, mas tem proteína que é derivada do trigo. Então olha lá no rótulo. Então o celíaco não vai poder consumir. Então tem essas particularidades. E aí, por exemplo, vai ter gel que tem cafeína. Até 150 de cafeína, por exemplo, até 150 miligramas de cafeína tem gel que tem.
E como o Clóvis falou no início aqui da live, tem pessoas que não vão se dar bem com cafeína. Se você está ofertando, consome lá um gel de carboidrato, ele vai lá e compra exatamente aquele que tem cafeína, ele não se dá bem. Ele manda mal na prova e não sabe nem porquê. E o problema foi o gel de carboidrato. Olha que doido. Então observar, tem gel que não tem cafeína, tem gel que tem cafeína. Teor de sódio. Tem gel que não tem sódio e tem gel que tem sódio pra caramba. Tem gel que tem 100 mg de sódio, 200 mg de sódio. Quando ofertar o gel com mais ou menos sódio? Então, por exemplo, você tem um cliente, um atleta, isso é muito bom, gente, porque também assim, é o seguinte, você vai individualizando o seu atendimento. Você vai mostrando para o seu cliente que você sabe o que você está falando. Que sua prescrição é individualizada. Agrega valor ao seu serviço. Não é qualquer gel de carboidrato que você vai consumir. Você vai comprar esse aqui dessa marca, porque aqui tem muito sódio. Tá? Tem muito sódio e você tem, por exemplo, você é um ultramaratonista. Você é um ultramaratonista que já sua muito. O que é suar muito nesse caso? Suar mais do que 1,2 litros por hora. Isso é suar muito. 1,2 litros por hora. Você sua muito. O seu suor é aquele suor branco, sabe? Você vê que tem muito sal ali. Então você já observa, está suando muito sal, o suor é salgado, ele não está aclimatado àquele calor, então ele sua mais, está perdendo muito sódio e tem que repor. Dá para repor de N formas, mas uma delas é através do gel. Então você já identificou o seu cliente, e através do gel de carboidrato, mas que contém sódio, você já está fazendo uma particularidade. Então ele vai curtir, ele vai gostar de saber que está sendo bem atendido com um profissional capacitado. Por outro lado, se é uma prova curta, principalmente no ambiente frio, não está suando tanto, não precisa ter um repositor energético em gel com sódio, não precisa, não tem porquê, tá? Então você vai prestando atenção nessas coisas. Precisa, além do combustível, hidratar. Então o repositor hidroeletrolítico vai muito bem. O repositor hidroeletrolítico vai muito bem. Agora, se você já está chacoalhando muito o trato gastrointestinal, numa maratona, numa outra maratona, cheio de desconforto no trato gastrointestinal, de repente dá 500 ml, 1 litro de repositor de eletrolítico, por mais que ele seja fracionado ao longo da hora, talvez não caia tão bem nesse trato gastrointestinal, principalmente no final de prova, onde o trato gastrointestinal já não aceita tanto fluido e nem tanto combustível para aquelas pessoas sensíveis. Nesse caso, talvez o gelzinho seja melhor, sem água mesmo, né? Do que ter que ofertar 1 litro de Gatorade, por exemplo. Só para vocês terem uma noção, a garrafinha do Gatorade tem mais ou menos 500 ml, ela tem 30 gramas de carboidrato. 30 gramas de carboidrato. Então, 1 litro de Gatorade tem 60 gramas de carboidrato. É exatamente essa recomendação de carboidrato em provas de 2 horas de prova. Provas com duração de 2 horas, mais ou menos. 30 a 60 gramas de carboidrato. 30 a 60 gramas de carboidrato. Provas com duração de 2 horas. A mais ou menos 500 a 2 litros. Entendeu? Desculpa. Deu uma saída. Então você tem aí mais ou menos 2 litros. Bom, estou acertando o Clóvis aqui de novo, galera. Calma aí. O Clóvis tinha saído um minutinho. Ver se ele aparece aqui para mim agora. Clóvis? Clóvis entrou? Não sei. Eu aceitei ele aqui agora de novo. Mas acho que ele não apareceu ainda. Bom, então o Gatorade, como eu estava dizendo, ele tem para 1 litro 60 gramas de carboidrato. E a recomendação numa prova até 2 horas é de 30 a 60 gramas de carboidrato. Exatamente 1 a 2 garrafinhas por hora. Tudo isso tem que ser individualizado, testado, treinado antes da competição. Correto? E a taxa de sudorese, você já entendeu, avaliar também antes do treinamento a taxa de sudorese, para poder ofertar a quantidade de fluido necessária, compatível com a sua taxa de sudorese, para você não desidratar mais do que 2-3% numa prova longa. O carboidrato em gel tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato por gel, então serão numa prova até 2 horas, mais ou menos 2 a 3 géis de carboidrato, se é sua fonte exclusiva de carboidrato com gel.
2 a 3 géis. Então vai dar mais ou menos aí de 40 a 60 gramas de carboidrato. Tá? Mais ou menos isso para essa prova até 2 horas. E só a glicose, galera. A glicose tá bom. Posso botar frutose junto? Pode. Até porque o repositor eletrolítico, em geral, já vem com frutose. Já tem alguma. Carboidrato em gel, às vezes, já precisa de frutose também. Tá? E aí você pode pensar agora o seguinte, provas mais longas do que 2 horas, 3 horas, 4 horas, e aí essa prova vai aumentando a distância de duração, a recomendação passa a ser mais do que 60 gramas. Sempre dentro da aceitação do seu cliente, se ele conseguir aceitar. Né? Se esse trato gastrointestinal conseguir aceitar. Até quanto, Thiago? Estamos falando agora até 90 gramas. Já tem na literatura trabalho até com 120 gramas. Gente, é carboidrato pra caramba. É carboidrato pra caramba. O Cláudio está me mandando aqui. Ele me mandou um zap aqui agora que eu vi, que eu não aceitei, mas eu aceitei sim. Estou aceitando de novo. Já com algum problema lá. Tá? Mas eu vou tocando aqui, não posso entrar lá agora para resolver. Tá? Então vamos lá. Está com alguma dificuldade técnica lá. Provas acima de 2 horas são de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora, de 60 a 90. E aí não basta ser só mais glicose, tá? Tem que botar uma frutosezinha. Por que isso? Olha agora a diferença. Pensa aqui comigo. Existe um transportador de glicose no seu trato gastrointestinal que é o SGLT1. SGLT1 é o transportador de glicose no seu enterócito. Transportador de glicose no seu enterócito. E ele é saturável, ele tem um teto que ele consegue absorver a glicose. Isso já está descrito na literatura. Qual é o teto, Thiago? Em torno de 60 gramas de glicose por hora. É o teto. Então, se eu tenho que consumir, por exemplo, 90 gramas de carboidrato por hora, não adianta eu dar os 90 gramas na forma de glicose. E se eu ofertar exclusivamente glicose, o que vai acontecer? Vai ficar glicose na luz intestinal, que não vai ser absorvida. E essa glicose na luz intestinal, ela vai chamar água para a luz intestinal, porque ela é muito osmótica. E ao chamar a água, né, você pode dar um desconforto, até diarreia. E aí a prova acabou para você. Então o que você tem que colocar? Frutose. Por que a frutose não vai dar esse problema que eu acabei de citar para a glicose? Porque a frutose, gente, diferentemente da glicose, ela não é absorvida pelo transportador SGLT1. SGLT1 que é o da glicose. O da frutose é um outro transportador, que chama GLUT5. Então a frutose não compete com a glicose para ser transportada pelo enterócito, para ser absorvida, ela não compete. Então, se você ofertar esse tipo de carboidrato, o seu organismo está absorvendo uma quantidade total maior de carboidrato do que faria na forma exclusiva de glicose. Então você dá glicose e frutose. Então essa é a sacada, entendeu? Calma aí. Eu sei que o Clóvis estivesse me chamando aqui. Então essa é a sacada, você usar o que a gente chama de múltiplo transportador. Múltiplo transportador. O que seria isso? Você utilizar tanto o SGLT1 como o GLUT5. Usar tanto a glicose como a frutose. Proporção disso, Thiago, não existe uma proporção ideal, mágica. Mas é muito falado na literatura, pelo menos 2:1 de glicose para frutose. Ou seja, 60 gramas de glicose para 30 gramas de frutose. Olha que curioso, a banana tem mais ou menos isso, a proporção de 2:1 de glicose e frutose. A banana tem isso. A maçã aparentemente também. Então você consegue até com o alimento. Essa proporção pode chegar até 1:1 de glicose e frutose. Como eu falei, não tem uma proporção mágica. Por exemplo, 60 de glicose e 60 de frutose. Proporção 1:1. Chegando no total de 120 gramas de carboidrato por hora, que é carboidrato pra caramba, tem que treinar. Né? Tem que treinar esse trato gastrointestinal para aceitar esse volume todo de fluido, ter carboidrato, ter um esvaziamento gástrico adequado. E com esse esvaziamento gástrico adequado, você conseguir absorver essa quantidade toda. Ter mais desses transportadores, GLUT5 e SGLT1, expressos no seu enterócito para poder pegar essa quantidade toda de carboidrato, entendeu? Então isso é importante, usar os múltiplos transportadores para as provas longas, ou seja, glicose e frutose. Quer ver um alimento que é muito consumido numa prova dessa, principalmente no ciclismo ou no triatlo? No triatlo se usa muito no ciclismo,
onde você não chacoalha tanto o trato gastrointestinal, tem tanto problema com o trato gastrointestinal, é a rapadura. A rapadura tem bastante sacarose. E a sacarose, ela tem na sua constituição na proporção 1:1 de glicose e frutose. Glicose e frutose, 1:1. Sacarose, rapadura. Então o pessoal consome muito. Rapadura, pode ter a paçoca, até pasmem, tá? Pasmem, Coca-Cola, normalmente sem gás. Uma prova muito longa de ultra endurance, Ironman, por exemplo, utiliza-se muito Coca-Cola sem gás, porque ele também tem frutose, também tem glicose, tem questão da palatabilidade, tem uma boa aceitação, um bom conforto gástrico em geral, que as pessoas utilizam. Então tem a teoria e tem a prática, a gente tem que misturar os dois, tudo bem? Então numa prova longa dessa você consegue, ao treinar o trato gastrointestinal, mandar bem em relação a isso. O trato gastrointestinal, por exemplo, fazendo aqui uma pincelada, você pode treinar de algumas formas. É um tema que na literatura vem crescendo agora. Então, por exemplo, faltando 3, 4 semanas para o seu grande evento, um mês antes do evento, você treinar o trato gastrointestinal. Então, por exemplo, você acabou de almoçar, almoçou carboidrato, uma boa quantidade de carboidrato. E aí o que acontece? Você vai para a rua correr. Thiago, vou para a rua correr com meu estômago cheio de carboidrato, porque eu acabei de almoçar arroz, feijão, macarrão. Sim, a ideia é exatamente essa. Ao longo dessas 3, 4 semanas, você ter pelo menos 1 ou 2 treinamentos na semana para treinar o trato gastrointestinal. Vai ser um treinamento mais difícil para você, mais pesado para você, desconfortável, mas a ideia é essa mesmo. O trato gastrointestinal, ele é muito adaptável, é um tecido muito adaptável, assim como o músculo esquelético é. Então você tem que forçar ele a se adaptar. Como, por exemplo, dando muito carboidrato para ele indo correr na sequência. Quer ver uma outra forma? Você, por exemplo, durante o seu treinamento de 10 km, de 20 km, que seja, você está acostumado a dar 2 géis de carboidrato ou 3 por hora. 2 a 3 géis por hora. Nesse treinamento, para treinar o trato gastrointestinal, ao invés de dar 2 ou 3 géis por hora, você vai dar 4, 5. Você pode dar 4 ou 5 géis por hora. Então você já está dando uma carga total de carboidrato que você não está acostumado. O seu corpo vai ter que se virar para se adaptar. Então pode ser uma possibilidade. Ele vai fazendo mais SGLT1, ele vai fazendo mais GLUT5. No momento da prova já treinado, você não vai ter tanto desconforto. O esvaziamento gástrico já vai ser mais rápido, você já está acostumado. Então, de novo, não tem tanto trabalho ainda com o humano em relação a isso. É a periodização do treinamento com o trato gastrointestinal, mas é um treino mais difícil, não tão intenso, perto da prova, da competição principal, 3, 4 semanas antes, e a cada semana 1 a 2 treinos com esse desconforto aí. Ou dando muito carboidrato durante a prova, ou acabou de almoçar, o jantar e vai fazer a prova. Então são formas de você estar treinando. Tem uma particularidade interessante também, que é o atleta de ultra endurance. Normalmente o ultra endurance, você está falando de provas aí de 80 km, 160 km ou 100 milhas, ou até provas muito mais longas, muito mais longas. Nesse caso do atleta de ultra endurance, tem um posicionamento bem atual, 2019, né, que tem umas considerações importantes. Curiosamente, em princípio, né, para quem nunca estudou o tema, a recomendação é que a quantidade total de carboidrato consumida por hora, por incrível que pareça, diminua. Mas, Thiago, como assim diminuir o consumo de carboidrato por hora numa prova de ultra endurance, onde estou gastando caloria pra caramba? É exatamente esse ponto. Primeiro, você está gastando caloria pra caramba numa prova que leva 6, 7, 8, 10 horas, e às vezes até muito mais. Às vezes até muito mais. Então é muita caloria. E por outro lado, a prova de endurance, ultra endurance, ultra maratona, a intensidade é menor. Você não está correndo tão rápido. Pra vocês terem uma ideia, uma prova de maratona, né, para o recorde mundial masculino, a média de velocidade é 20 km por hora. Média, 20, 21 por hora. Então, numa prova de ultra endurance, a velocidade é bem mais baixa. Então, você está até numa faixa de intensidade de exercício, no ultra endurance, que privilegia a oxidação da gordura, a tal da queima da gordura. Você privilegia a oxidação da gordura, porque a faixa de intensidade é realmente mais baixa. Então, numa situação dessa, o que pode acontecer? Bom,
Meu organismo já está queimando mais gordura naquele momento. Eu tenho que ofertar muita caloria para ele, porque são 6, 8, 10 horas de prova, muita caloria. Só que meu corpo está queimando muita gordura em função da intensidade. Opa! Então a recomendação forte é você dar muita caloria para o sujeito. Sobre qual forma? Lipídio. Comer lipídio, comer comida, mastigar. Você tem dente ali para mastigar. Só o gel de carboidrato não vai dar onda. Então o pessoal gosta, por exemplo, lipídio. O que eu posso ofertar, Thiago? É lipídio, porque dá palatabilidade, e sal também, tá? Sódio. Isso é a recomendação clara de sódio para ultramaratonista. Quem está no risco da hiponatremia na baixa concentração de sódio, concentração de sódio, gente, a faixa de normalidade no sangue varia de 136 a 142. 136 a 142. Começou a baixar disso, você está começando a ter uma hiponatremia. Até 125 a hiponatremia não é tão forte, mas abaixo de 125 pode inclusive ser letal, te levar ao óbito, como já tem na literatura. Então você tem que dar sódio para esse cidadão. Novamente, o ambiente está muito quente, você está suando muito, 1,2 litros por hora, o seu suor já é branco, você vê que o seu suor é salgado, tem muito sal ali, você tem que ofertar esse sódio. Então, alimentos que são densamente energéticos, ricos em lipídios e com sódio, é bastante interessante ser ofertado para o ultramaratonista. Então, por exemplo, você tem aí azeitona, ou fazer até um sanduíche, pequenos sanduíches com azeitona. A azeitona já tem uma boa quantidade de sódio. Você pode, por exemplo, ter oleaginosa, comer oleaginosa, pouco volume, mas muita caloria, e com gordura ali. Tá? Você tem, por exemplo, numa prova de ultramaratona, você pode ofertar comida, sanduíche, pastel, carne seca. Carne seca tem muito sal, tem sódio ali que você está precisando. Tá? Então você pode pensar nessas estratégias. E normalmente uma prova dessa, na organização, você tem esse tipo de alimento também. Tá? Você tem até tocinho, que tem muita gordura, muita caloria, tem gordura saturada também, que não faz tão bem para a saúde, mas é pontual, e tem muito sódio. Então você tem que estudar a prova. É importante você estudar a prova, saber os pontos de controle, onde vai ser ofertada essa comida, esse alimento. Tá? Então isso é muito importante, tá? Para uma prova de ultramaratona, correto? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui. É bom lembrar que o seu suor, ele tem uma boa quantidade de sódio, tá? O suor tem, o sangue tem mais ainda. Um segundinho, o Otto está tentando aqui entrar de novo. Opa! Tem uma live aqui agora, depois a gente fala. Desculpa aí, mais um aqui entrando. O Otto também não conseguiu entrar ainda. Então olha só, você tem, gente, uma quantidade aí de sódio por litro de sangue, que varia mais ou menos de 700 a 1000 miligramas. 700 a 1000 miligramas de sódio por litro de sangue. Então pega esse número, 700 a 1000 miligramas de sódio por litro de sangue. E aí você está, isso no sangue. No suor tem um pouquinho menos, e no Gatorade tem um pouquinho menos ainda. Então se você tiver uma hiponatremia, o Gatorade não vai resolver. Se você tiver uma baixa concentração de sódio no sangue, o Gatorade não vai resolver, porque o Gatorade ele tem uma quantidade muito menor de sódio do que o sangue, então não vai resolver. Se é uma condição médica urgente, você tem que inclusive ir para o hospital. Normalmente uma prova de ultramaratona tem médicos ali avaliando os atletas. Numa ultramaratona, se tiver uma hiponatremia, e a maior incidência de hiponatremia é em ultramaratonista, você tem um médico ali de plantão para poder atuar. Porque provavelmente vai precisar até de uma injeção intravenosa, uma solução ali com cloreto de sódio. Tá? Então é isso. Você tem, por exemplo, uma prova menor, que não seja uma ultramaratona, você pode beber seu Gatorade com sódio. Você tem pastilha efervescente de sódio. Você tem tablete de sódio com sódio. Você tem o próprio sal, sachêzinho de sal. Você tem repositor energético de gel com sódio. Então você tem possibilidade. Qual é a recomendação? Recomendação do Colégio Americano em relação ao sódio, gente. Recomendação do Colégio Americano. Posicionamento, repor em torno de 500 a 700 miligramas de sódio por litro. 500 a 700 miligramas de sódio por litro. Isso você tem que repor. Você consegue repor isso com gel de carboidrato, com fluido, com Gatorade,
né? O Gatorade, ele tem normalmente para um litro de Gatorade, 500, tá? 500 miligramas de sódio. E está dentro da recomendação. De novo, recomendação. Repor de 500 a 700 miligramas de sódio por litro. E o Gatorade para um litro tem exatamente isso. 500 miligramas de sódio. Você tem pastilha aí, você tem pastilha de sódio, que dependendo da marca, tem pastilha que quase não tem sódio, mas tem aquelas que tem 350, sódio pra caramba. E como eu falei também, tem gel de carboidrato que não tem nada de sódio, mas tem aqueles que tem 100, 150, 200. Então a gente tem que pesquisar, para fazer uma prescrição mais assertiva possível para o seu cliente, que está vendo valor na sua consulta. Você não é qualquer um. Eu estou calculando a quantidade de sódio durante aquela prova. Tá? Então pensa nisso aí. Uma outra coisa que a gente pode se perguntar e é questionado, Thiago, carboidrato eu posso ofertar na forma líquido, gel e sólido. Sólido, por exemplo, uma barra de cereal, pode ofertar. Qual seria melhor? Isso também é muito individual, galera. É muito específico, individual. Cada um vai ter sua preferência. Tem atleta que vai preferir o gel, mas tem atleta que prefere realmente mastigar, prefere a barra. Principalmente se ele estiver com fome. Se ele está com fome, ele prefere a barra. Mas tem aquele que é sensível, tá com o trato gastrointestinal já bem assim, machucado, doendo, não está legal. Se ele comer a barra, não vai bem, então ele vai preferir o gel. Tem aquele que está precisando hidratar, porque está suando muito, o Gatorade. Mais um ponto interessante é o seguinte: nos trabalhos do maior fera em endurance no mundo, o cara que mais estuda isso, Asker Jeckendruck, na qual eu sempre sou fã, sempre falo dele nas lives, ele tem alguns trabalhos interessantes, que pelo menos, em exercícios de intensidade moderada, que é o que foi testado, a oferta do carboidrato, seja na forma líquido, gel ou sólido, que bom, não faz diferença em qual parâmetro mensurado a taxa de oxidação desse carboidrato no músculo esquelético. A taxa da queima do carboidrato no músculo esquelético, mensurado. Se é em gel, se é em líquido ou se é barra, tanto faz. Se o exercício está ali moderado, a 60% a 70% do VO2 máximo. Então, assim, a digestão e a absorção parece que não impacta, independente da forma. Talvez isso também se aplique numa intensidade mais elevada. Então, vai dar preferência, individualidade, preferência do seu cliente. Então, vocês têm aquela recomendação, novamente, até 1 hora de prova não precisa de carbo, de 1 a 2 horas de prova você coloca o carboidrato, 30 a 60 gramas de carboidrato, só a glicose está bom, mas aí essa glicose pode ser ofertada novamente em barra, líquido ou gel, tanto faz, vê a preferência do seu atleta, testa. Hoje também tem aquelas gomas ou chiclete, bola de mascar, que também tem carboidrato, também seria mais uma opção. Pode ser também alimento, pode ser banana, pode ser fruta in natura, pode ser fruta desidratada, pode ser rapadura, pode ser melzinho, pode ser muita coisa. Uma prova mais longa pode ser o sanduíche, né? Não um sanduíche muito elaborado, mas um sanduíche até com alguma gordura, azeitona, que tem até um queijo potágio, frios, pode ter. Até Coca-Cola sem gás é utilizada pela frutose, né? Pode ter. Provas até 2 horas, começa a aumentar um pouquinho, você vai até 60 gramas de carbo, podendo chegar até 90 gramas de carboidrato. Então, quanto mais carboidrato você consumir, mais combustível você consegue absorver, maior a chance de você ir bem nessa prova longa e intensa. Isso é treinável. Trato gastrointestinal, também já falei um pouco sobre como treinar isso. Né? E aí, quando você tem 90 gramas de carboidrato por hora, é interessante usar o quê? O múltiplo transportador, começar a colocar frutose também. Ou sacarose, não tem problema. Então, glicose e maltodestrina é glicose, sinônimo. Maltodestrina é um monte de glicose. Mas eu tenho que botar frutose. Ou junto, frutose isolada, junto, ou a sacarose. Que a sacarose já é um disacarídeo que tem glicose e frutose na proporção 1 para 1. Por que eu uso mesmo a frutose? Para utilizar os múltiplos transportadores. Para poder utilizar o GLUT5. Né? Porque o SGLT1, que é o transportador de glicose e sódio simultaneamente, né, ele é saturado e aparentemente até 60 gramas de glicose ele consegue captar. Mais do que isso não. Isso tudo é treinado. Tá? Provas mais longas ainda. Caramba, prova de 3, 4, 6, 10 horas. Ultramaratona ou endurance. Carboidrato cai um pouco, 30 a 50 gramas por hora. 30 a 50 gramas por hora. Isso está no guideline. Individualidade sempre. E o lipídio que aumenta. Eu preciso de muita caloria e pouco volume. Muita caloria.
Você observa, por exemplo, o que é recomendado em termos de caloria por hora numa prova de 160 km, está em torno de 200 a 400 calorias por hora. 200 a 400 calorias por hora numa prova de 160 km. Aquele cara que está completando a prova, só completando, ele está consumindo 200, 220 calorias por hora. O pelotão da frente, que está chegando na frente, está consumindo de 350, 400 calorias por hora. Olha a importância do quantitativo energético para uma prova longa dessa. Só que para o cidadão conseguir consumir 300 a 400 calorias por hora, numa prova dessa, ele tem que treinar antes, tem que treinar o trato gastrointestinal. E esse guidelines mostram claramente atletas que estão com desconforto no trato gastrointestinal forte e diminui o consumo energético durante a prova, e tem que diminuir mesmo, porque está com desconforto grande, também seria aconselhável diminuir o ritmo de prova, até que tudo seja restabelecido. Mas se ele se manter nessa condição, ou seja, consumindo pouca caloria, até abaixo de 200 calorias por hora, durante essa ultramaratona, por muito tempo, ele vai quebrar. Ele não vai conseguir. Então, é interessante não se manter por muito tempo abaixo das 200 calorias por hora. E lembra, gente, alimentos palatáveis, que ele curta, que ele gosta, cheio de gordura que tenha sal, azeitona, né, a carne seca, o pastel com carne seca, você pode ter também o seu sanduíche com a carne seca. Enfim, tem que pensar e botar um salzinho lá e ter bastante gordura. Oleaginosa também. Oleaginosa também serve muito nesse momento. Tá? Eu não sei, queria ver se vocês tivessem alguma questão, alguma pergunta. Eu acho que ninguém teve ainda aqui. Tá? Vamos ver aqui o Clóvis. Tentando aceitar o Clóvis novamente no final. Ele não está indo, está dando um probleminha. A live já tem aqui quase 1 hora, né? 40 minutos talvez. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem. Ó, já tentei acionar aqui mais 10 vezes. Não está entrando. Estou tentando ver aqui os comentários, tá, gente? Entrando aqui. Não tem nenhuma dúvida nos comentários, né? Interessante que o Clóvis já fez uma maratona, né? Já fez 50 quilômetros aí, então a experiência dele prática também ia ser bastante interessante aqui. O Clóvis enviou de novo aqui. O Clóvis saiu. Deixa eu ver aqui na minha pauta, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Em função da intensidade e duração da prova, né, você tem essas recomendações de carboidrato que vão aumentando. O tipo de carboidrato vai alterando, carboidrato frutose, o modo de apresentação, gel, líquido, sólido também pode ir alterando, mas muito em função aí da individualidade, tem que testar. Não tem certo e errado aqui, tá? Não tem certo e errado. Ah, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, não. Tem que testar. E tudo cabe, somos diferentes. Tá? Então essa era o que eu queria estar passando aqui para vocês. Nessa live, né, final de ano aí. Entrou. Conseguiu, Cláudio? O que houve? Ah, cara, eu não sei se é o meu celular, não sei se é o Instagram, mas eu tô tentando entrar de tempão. Eu fui deslizar para tentando acessar o meu tempo. E travou o telefone e acabou. Olha, na verdade, Clóvis, eu acabei falando tudo, né? E como eu fui falando direto, eu acho que eu até falei a pauta inteira. Acabei agora, exatamente. Não sei nem quanto tempo a gente tem. Deu 1 hora. Eu consegui, eu acompanhei a live, só que eu não consegui interagir. Eu comentei várias vezes aqui no chat, eu não sei se apareceu no pontinho. Não. É difícil. Já tá dando 1 hora? Tá dando 1 hora? Então é isso, gente. Então eu vou estar finalizando aqui a live, depois vai passar lá pro feed. E fique atento, porque outras virão. De repente a gente pode até fazer essa novamente, para você poder efetivamente participar ela inteira. Tá?
Então vou desejar aí um Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, um forte abraço, Clóvis, para todo mundo aí. Muita saúde, sucesso. E ano que vem lives outras virão, com certeza. Tudo bem? Pessoal, obrigado. Fica pra próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Obrigadão, hein? Um abraço.